Evangelho de Mateus, capítulo 21, nós lemos a partir do versículo 12 até o versículo 17. Jesus havia entrado na cidade de Jerusalém nos dias que antecederiam a sua morte, a sua crucificação, o seu sepultamento e também a sua ressurreição. Jesus estava e havia entrado em Jerusalém sendo aclamado como bendito aquele que vem em nome de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E de repente ele, estando ali, ele decide ir ao templo. O templo era a referência da fé, a referência da religião, o habitat dos religiosos daquela época. Jesus resolve ir ao templo naquele dia. E este episódio do texto de Mateus, no capítulo 21, os versos 12 a 17, transcrevem esta experiência. Eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse lê-la neste momento. Você pode me ajudar com a leitura? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Eu dizia, Jesus havia entrado triunfalmente na cidade de Jerusalém, e a chegada de Jesus àquela cidade, a ida de Jesus ao templo, haveria de denunciar algumas situações muito fortes que estavam presentes naquele momento da história do povo de Israel, particularmente na história do povo de Deus. Todas as vezes, eu diria, não somente neste episódio, mas todas as vezes que Jesus chega à minha vida, à sua vida, Ele não nos denuncia como se quisesse nos acusar, mas nós nos sentimos desnudos diante dEle. Eu posso esconder o que passa no meu coração, na minha mente, de você, das pessoas mais próximas de nós. Eu posso ter uma vida dúbia, onde tenho uma aversão para o consumo das pessoas, de quem realmente eu sou. Mas com Deus isso não acontece. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, vê todas as coisas. O salmista expressa isso, dizendo: a palavra não me chegou à boca, e ele já a conhece todas. E desde que Jesus foi assunto aos céus, aquela ida de Jesus ao templo toma uma outra dimensão. Desde que ele vai aos céus, o templo muda de lugar. O próprio templo muda de lugar. Adorar a Deus significava ir ao templo para fazê-lo, ir ao templo para levar o seu sacrifício. Quando Jesus, depois da sua morte e ressurreição, da sua aparição aos que ele amava, aos seus discípulos, e a sua ascensão aos céus, o templo muda de lugar. Ele passa a habitar as nossas vidas. Ele faz morada em nós e das nossas vidas, templo da sua habitação. No entanto, onde nós nos ajuntamos, ali também será templo. Onde a gente de fé se ajunta, ali é templo do Senhor. Onde 2 ou 3, diz a Escritura, estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles.
É incrível como esta dimensão do Deus Criador, que cria todas as coisas e que até fala com os homens, toma uma dimensão presencial em Cristo que anda com os homens. E agora Ele habita-nos, fazendo morada em nós. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos e orava a oração sacerdotal e consolava-os, Ele disse: para que eu venha e o meu Pai fazer morada naqueles que o Senhor me deu. Por isso, nós estamos aqui hoje no templo, e nós somos templo. Estamos neste lugar edificado como templo de culto a Deus, e somos templo da habitação de Deus. Se somos templo, se nós estamos aqui, será que a presença de Jesus também denuncia algo ou nos revela algo? E é sob essa perspectiva, nesta visita que Jesus faz ao templo, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira delas, a primeira percepção do texto é que podem haver falsas razões de alguns de nós para este ajuntamento. Pode haver. Talvez boas razões tenham movido o seu coração a vir ao templo do Senhor nessa noite. Talvez razões as mais diversas e distintas possíveis. O verso 12 diz: quando Jesus entra no templo, ele percebe algo ali. Haviam bons negócios sendo realizados ali. Vendiam-se animais para o sacrifício. Não se aceitava a moeda daqueles que subiam ao templo, eram estrangeiros e traziam, portanto, as suas moedas dos lugares de origem. Eles não aceitavam aquelas moedas porque diziam aqueles religiosos do templo que elas eram cunhadas com efígie de algum Deus que não o Deus vivo e verdadeiro. E havia os cambistas do templo. Havia aqueles que exploravam a fé daquelas pessoas, vendendo-lhe aqueles objetos ou os próprios animais que viriam ser usados para o sacrifício no templo. Eu me lembro de uma experiência vivida quando eu tive a oportunidade de conhecer o Muro das Lamentações de Jerusalém. E toda aquela pureza, todo aquele anseio que eu tinha de conhecer um lugar sagrado, se desfez numa perspectiva quando eu vi que estavam ali homens como eu e você. Havia separação, e há uma separação do lugar onde as mulheres podem estar e os homens podem estar. E eu cheguei perto daquele muro onde as pessoas fazem os seus pedidos de oração e colocam nas frestas das pedras que constroem aquele muro. E aí de repente alguns religiosos chegam perto de você e querem orar para você. Eu já havia sido avisado pelo rabino que nos acompanhava de que não deixe de fazer isso, que ele vai te cobrar. Ele vai se dispor a orar com você, mas ele vai cobrar pela oração. Ele vai cobrar pela oração. Quais são as motivações de um ajuntamento como esse? Bons negócios podem ser feitos até mesmo em nome de Deus. Por aquilo que Ele pode dar, vendem-se bênçãos de Deus. Eu gosto de um texto de Eugene Peterson, num livro chamado Um Pastor Segundo o Coração de Deus, onde ele diz que a religião como distração é sempre mais atraente, mas também é sempre menos verdadeira. A religião como uma distração é sempre mais atraente para muita gente que se torna consumidor da fé, mas ela sempre será menos verdadeira. Por que nós estamos aqui hoje? Quais são as motivações que o trouxeram ao templo nessa noite? Há uma segunda percepção que nós podemos tirar do texto da palavra, que a presença de Jesus desmascara e denuncia aquela manifestação de religiosidade baseada em um ritualismo vazio. Nós não temos uma liturgia repetitiva, uma liturgia que nos conduz apenas a uma declaração de alguns mantras, ou de algumas rezas que podem ser repetidas e alimentadas simplesmente pela repetição.
É algo que tem que brotar do nosso coração, vindo da palavra de Deus, e ser de nós uma declaração de fé, de dependência, de amor, como fizemos através da canção que expressamos há pouco. Sabe por quê, meus queridos? Há aqueles que vendem e fazem da fé um bom negócio, mas há os que vendem porque há também os que compram. Há também os que compram. Que tipo de relação você tem buscado com Deus? Muita gente quer apenas a bênção, o que facilita muitas vezes aqueles que vendem, que a vendem. Qual é a motivação de aproximar-se da casa do Senhor, da relação com Deus, da sua busca pelo culto? Aquelas pessoas compravam os seus cultos. No Antigo Testamento, as pessoas levavam os animais para o sacrifício. Alguns animais que eles mesmos criavam, que eram perfeitos para adorar um Deus perfeito. Na época de Jesus, já se desenvolveram os kits prontos para acompanhar as pessoas que chegavam, às vezes vindo de longe, para o culto. Os kits prontos para a adoração. Ou eu e você trazemos o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida, que é o nosso coração diante dele. Ou Deus nunca se agradará do nosso culto, nunca estará feliz com a nossa demonstração e o nosso desejo de cultuá-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus tem com aquela mulher o diálogo, ele diz: haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Talvez hajam motivações corretas, mas talvez motivações distorcidas. Fé, meu querido, não é um apego a um santuário. Fé não é uma peregrinação a um santuário, mas fé é um apego e uma peregrinação infindável do meu e do seu coração a Deus. Esse momento precisa ser desejado. Estar na casa do Senhor precisa ser a alegria da minha alma, do meu coração, e não um cumprimento de um ritual de domingo à noite. Há um desejo por adorar, é o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Um desejo sincero de ouvi-lo falar comigo, independentemente daquele que ele usa para fazê-lo. Ele fala através da sua palavra. Eu costumo lembrar que todas as vezes que Deus nos dá a permissão e o privilégio de poder estar à frente do seu povo para trazer a palavra, é com muito temor que nós o fazemos. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 9, tem sido um instrumento de Deus para me lembrar sempre de que Ele colocará na nossa boca a sua palavra. De que forma você se aproxima da casa do Senhor e vem a um lugar como este? Mas também o texto nos permite dizer que a presença do Senhor Jesus ali desmascara o ajuntamento por razões simplesmente religiosas ou teológicas e doutrinárias. O versículo 15 nos diz claramente que mais vendo os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, aqueles que eram especialistas na lei, vendo as crianças clamando hossanas ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: o senhor está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus disse: está escrito nessas escrituras, é da boca de pequeninos que eu suscito o perfeito louvor. Sabe o que acontece com gente como eu e você, que pode já ter um histórico de caminhada com Deus, já pode ter o bom hábito, Hebreus diz isso, de vir à casa do Senhor? Este é um hábito saudável. Eu me lembro de descer o elevador quando morava num prédio aqui em Alphaville, no domingo de manhã, para ir para a igreja, e um vizinho muito querido, ele disse: eu não acredito que você vai para a igreja agora de manhã, você viu o sol que está lá fora.
que ele estava todo equipado para jogar o seu tênis no clube. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Os principais sacerdotes diziam até às crianças: você viu o que eles estão falando? Bendito que vem em nome de Davi. Muitas vezes nós podemos encontrar gente no templo mais preocupada com as conveniências do que receber a bênção de Deus, do que ouvir Deus falar ao seu coração e à sua alma. E eu diria, como dizia, que aqueles que caminham há muito tempo na fé, no Evangelho, podem sofrer de uma doença do coração. À medida que os anos vão passando, vão se sentindo gente madura, gente sofisticada demais na fé, gente que começa a se tornar especialista em Deus, em rituais religiosos, em doutrina, em mensagem, em pregação. Quando o pregador começa, ele já sabe como é que o pregador vai terminar. Ou ele fica fazendo as suas críticas enquanto o pregador termina, fala. Eles já não ouvem mais a palavra com o coração aberto, medem detalhes, pegam-se nos detalhes, já não são capazes de ver as maravilhas de Deus, as maravilhas que o Senhor opera. Já não são capazes de recebê-lo com uma alma desguarnecida, aberta, desejosa de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Assim, muitas vezes vêm ao templo, mas voltam do mesmo jeito que vieram, vazios, ocos, sem possibilidade de ver esta imensa, absoluta e divina criatividade do agir de Deus nas nossas vidas. E passam a ser cumpridores de um ritual religioso de um domingo. Mas eu diria que se nós terminássemos por aqui, nós íamos voltar um pouco desanimados para casa. Porque se essas são as falsas motivações que Jesus condena e denuncia quando vai ao templo naquela manhã, se existem outras genuínas motivações que Jesus haveria de premiar e há de premiar no meu e no seu coração, na minha e na sua vida, para um encontro como esse, que boas razões nós temos para estar aqui. Se Jesus está no templo, o que é que Ele espera que aconteça em mim e em você quando Ele está no nosso meio e habita em nós? E eu ouso fazer 3 observações. A primeira, que este lugar é um lugar de orar e de ver as nossas orações respondidas. Este é um lugar de orar e ver a nossa oração respondida. Jesus disse para eles: a minha casa será chamada casa de oração. Repita isso comigo. Este é um lugar de ver, um lugar de orar e ver orações respondidas. Você crê isso? Você pode dizer amém? Creia isso. A minha casa será chamada casa de oração. E este é um dos elementos da graça de Deus que Ele dispõe para o seu povo, para a sua igreja. Esse é um dos meios da graça. A oração que é feita, a oração que confiamos será respondida, porque a palavra nos promete que Ele não tem os ouvidos fechados, que não nos ouça. Bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. Se este é o lugar onde Jesus está, se esse é o lugar do ajuntamento do seu povo, de um povo que é povo de Deus, se esta é a casa de Deus, e se este não é lugar de barganhas e de negócios, se não é lugar de uma mente distraída quando entra neste lugar, não é um lugar de culto que não brota do coração, mas que brota sim de dentro da nossa alma. Este lugar é um lugar de orar e ver a nossa oração ser respondida. É lugar de falarmos com Deus, porque Ele ainda é aquele que levanta reis, mas que também destrona reis. Ele é ainda aquele que acalma o vento e o mar.
Ele ainda é aquele que de ninguém pode fugir da sua presença. O salmista disse: suba aos céus, lá estás. Se eu desço no mais profundo do abismo, também lá estará o Senhor. Se eu tomo as asas da alvorada e vou nos mais altos céus, também lá o Senhor está. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Ele está porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele está sempre. Este é um lugar de orar e ver a oração respondida. Nós falamos com o Deus Todo-Poderoso. Calbart diz que entrelaçar as mãos em oração é o começo de uma revolução contra a desordem desse mundo. Creia isso. Creia isso. Há poder na oração do povo de Deus. Ore pela nossa pátria. Ore pela sua família. Ore por aqueles que você ama, que ainda estão perdidos longe do Senhor Jesus. Conspire. Conspire. Eu digo sempre que a oração é uma subversão santa. Uma subversão santa. De alguém que quer ver transformações na vida daqueles que nós amamos. Talvez você, minha irmã, deva orar por uma subversão santa de Deus, pela conversão do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos que estão longe do Senhor, ou daquele que te espezinha muitas vezes no seu ambiente de trabalho, ou você que tem o seu patrão, ou o seu chefe, ou o seu empregado. Eu quero dizer a você que se você veio hoje aqui orar, talvez causas que você já tenha delas desistido, sonhos que talvez tenham sido roubados, ou talvez um motivo de gratidão acumulada diante de Deus, esse é um lugar de orar e ver a nossa oração ser respondida. Um lugar para todos os povos, diz o Evangelho de Marcos e de Lucas. Mas eu diria também que este é um lugar da dor ser mostrada e das nossas curas serem obtidas. Eu muitas vezes me detenho com pessoas cujas dores as afastam da comunhão, do templo, do ajuntamento solene, como nessa noite. Aqui é o lugar da nossa dor ser colocada diante do altar de Deus, juntamente com as nossas vidas, e de nós experimentarmos a sua cura. É lugar de nós colocarmos a vida do irmão que muitas vezes pecou contra nós, que nos fez mal. É lugar de colocarmos a vida do nosso inimigo diante do altar de Deus e deixá-la aqui. E voltarmos com o coração leve para casa, porque ao Senhor pertence a justiça e o juízo, e não a nós. E deixar que Deus cuide, e amá-lo, e apresentá-lo diante de Deus. Aqui é um lugar, meu irmão, de dizer ao Senhor: Senhor, está doendo a minha alma, estão doendo as minhas emoções, a minha consciência, o meu caráter, porque eu pequei, fui fraco, está doendo, Senhor, cura, transforma. Está doendo o meu comportamento, porque eu fiz o que não queria fazer e não deveria ter feito. Está doendo o meu bolso, porque eu perdi o que eu não tinha. Está doendo o amor que não tem sido correspondido ou entendido. Mostre-se a Deus, meu irmão. Estamos no templo. Este é um lugar da dor ser mostrada e da cura ser obtida. George Muthman, em um livro chamado Experiências com Deus, nos diz que na fé cristã, a angústia não nos separa de Deus. Ao contrário, ela nos conduz a uma comunhão mais profunda ainda com Deus. A fé em Deus é essencialmente a comunhão com Cristo, que foi tentado, que sofreu, que se sentiu abandonado. Na sua própria angústia, o homem participa da angústia de Cristo, pois Cristo em seus sofrimentos passou pelos mesmos sofrimentos e angústias que afetam-nos como seres humanos. Para quem vem a Ele,
não ao pastor, não à igreja, mas para quem vem ao Senhor, para quem vem ao Senhor, para quem se mostra diante dele, mostra a sua dor diante do altar. Em nome de Jesus, volta para casa sarado, curado, transformado, renovado, abastecido, transbordante, abundante da sua presença. O que faz diferença num ajuntamento como esse não sou eu, não é você, é Ele. Ele faz a diferença em nós, cujo amor pode ser expresso pela palavra, pela canção, pelo abraço, pelo tempo que estamos juntos diante dele. E eu queria fazer ainda uma terceira e última observação. Esse é um lugar de orar e ver as orações respondidas. Este é um lugar de mostrar a dor e dela ser curada. E esse é o lugar de louvar e de ver assim renovado o nosso ser. E apresentar a nossa alma aberta a Ele, tão somente a Ele. Não há nada que encha mais o nosso coração no momento deste como o louvor a Deus. É o louvor que nos liberta. É o louvor que move a nossa alma à alegria desse pertencimento a Deus. Nós não cantamos ao vazio. Quando nós dizemos que não há nada melhor do que se sentir amigo de Deus. Quando nós cantamos que o nosso Deus é poderoso, que nos ama, que Ele é soberano sobre todas as coisas, o nosso coração se enche de uma esperança irremovível. Você pode ter todas as razões para chorar, para reclamar, para deprimir-se, para esconder-se, para murmurar, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você resolver hoje que Jesus está no templo em que você está e que você se transforma por habitação dele, você vai louvá-lo com alegria e vai chamá-lo, como faremos há pouco, de amigo. E a sua alma vai poder celebrar a sua presença e a alegria haverá de brotar. Os meninos clamavam, diz o texto, hosanas ao filho de Davi, porque da boca de pequeninos e de crianças de peito ele tira o perfeito louvor. Quem perde essa dimensão infantil da fé, de uma entrega absoluta e incondicional, perde uma das maiores riquezas desta relação com Deus. Aqueles que são pais e mães aqui sabem o que significa isso. Quando os nossos filhos pequenos correm para nos abraçar as pernas, ou solicitar o nosso colo, ou ser trazido para junto do peito e se sentir absolutamente seguro nos nossos braços. É assim que Deus nos abraça, é assim que Deus nos acolhe, é assim que Deus se torna sensível às nossas demandas, é assim que Ele enxuga dos nossos olhos a nossa lágrima. Deus só pode ser revelado à criança, revelado com perfeição, uma criança cheia de pureza, e toda disciplina existente no mundo tem por finalidade transformar homens em crianças, para que Deus possa ser revelado a eles. Eu queria desafiar você e a mim a termos alma de criança, um desejo sincero, de uma entrega resignada e absoluta, numa confiança plena e integral, de saber-se pertencer a Ele. Eu me lembro que quando os meus filhos nasceram e começaram a crescer, todas as vezes que eu os via louvar a Deus cantando, eu me emocionava, como na cantata que nós tivemos da nossa casa alguns dias atrás aqui no templo. O que dizer da boca daqueles pequeninos, senão que Deus estava recebendo deles um perfeito louvor. Nós adultos somos gente complicada, nós vamos nos tornando gente cada vez mais complicada, com almas complicadas, cheias de incoerências, de incongruências,
Gente que diz crer, mas na hora do vamos ver, fazemos como o nosso irmão Pedro, negamos ao Senhor, negamos os nossos princípios, aquilo que a palavra nos diz e nos ensina. Como somos complicados. Precisamos ter alma de criança, para apenas confiar, para apenas entregar. Eu quero desafiá-lo, meu irmão, entregue-se a Ele, entregue-se à palavra dEle e deixe-a cumprir-se na sua vida. E deixe-a cumprir na sua vida. Deus vê somente a nossa alma. Deus não vê a alma de pastor, de presbítero, daqueles que Deus usa de uma forma tão graciosa para o louvor. Deus só vê a nossa alma, a nossa alma. Uma alma de criança é que nós podemos cultuar e louvar perfeitamente ao Senhor. E diz a palavra que Ele suscita a força desta nossa fragilidade, Sabe por quê? Porque esta força e esta fragilidade são sinônimos. Quando a palavra de Deus diz a alegria do Senhor é a nossa força, eu fico pensando, como eu posso ser simplesmente forte quando estou alegre, tendo tantas demandas da minha vida que muitas vezes tornam a minha alma enrugada, tornam a minha alma acuada diante das demandas e das dificuldades. Eu quero fazer um desafio a você. Comece o seu dia de amanhã e termine esse dia cheio de louvor, cheio de gratidão, cheio de entusiasmo pela palavra de Deus, pensando que vai ser para a glória de Deus. Os meus e os seus problemas são possibilidades de eu e você vermos Deus ser Deus na nossa vida, ser Deus por nós, ser Deus